Olá, seja muito bem-vindo ao canal Edição Produtiva. Meu nome é Fabrício Silva e hoje eu vou falar um pouco sobre os 4 cuidados que você deve ter para não perder seus arquivos digitais. Tem uma frase que eu acho muito bacana e que eu levo ela sempre comigo nos meus workshops, que é a seguinte frase: existem 2 tipos de fotógrafos, os que já tiveram problemas com arquivos digitais e os que ainda vão ter. E se tu já teve problema com arquivos digitais, eu acredito que tu já aprendeu bastante, assim como eu aprendi. E acredito que é sempre legal tu aprender novas técnicas, novos jeitos, novos métodos de como tu fazer que não aconteça isso novamente, né? Que não aconteça esses perigos de perder arquivos digitais. E se tu ainda não teve, agradece que tu está vendo esse vídeo antes de acontecer isso, porque eu tenho certeza que se tu aplicar esses métodos hoje, tu já reduz bastante a possibilidade de perder algum arquivo digital de um evento ou de correr até o risco de perder um evento. E isso é uma coisa que a gente não quer, que a gente não é um dos piores pesadelos que a gente tem, que os fotógrafos têm, né? Então, bom, antes de começar a rolar esse conteúdo, antes de começar a falar sobre essas 4 dicas para não perder os seus arquivos digitais, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, para comentar, para compartilhar com os teus amigos. É muito interessante ter esse entrosamento entre a gente para eu seguir compartilhando o vídeo, para eu seguir fazendo conteúdo, porque assim, tendo esse comentário de vocês, eu vou saber que vocês estão gostando, saber quais são os próximos temas que vocês querem que eu fale, então é bem interessante para mim. Bom, então vamos para a primeira dica para não perder arquivos digitais. E a primeira dica que eu tenho são os backups, tá? Mas que tipo de backup, Fabrício? Bom, backup que eu tô dizendo nessa primeira dica são em HDs, tá? Eu acredito que uma das primeiras coisas que um fotógrafo precisa investir quando começa na fotografia são em HDs, tá? Geralmente quando a gente começa na fotografia, a gente deixa os arquivos lá naquele computador ou num HD velho que toda a família usa. Enfim, isso não é muito legal, porque a probabilidade de acontecer alguma coisa é bem grande. Então, por exemplo, se tu está mexendo no computador, derruba um café, pode queimar o teu HD. Ou se tem aquele HD compartilhado com a família toda, aquele HD que é de um amigo, enfim, qualquer um pode vir bater no HD e ele cair e tu perdeu os teus arquivos digitais, e isso não é muito legal. Então, a primeira dica são HDs. Beleza, Fabrício, mas quantos HDs eu preciso ter? Tem uma segunda frase bem bacana que é assim: quem tem um HD, quem tem uma cópia dos seus arquivos, não tem nenhum. Quem tem 2 tem 1 e quem tem 3 tem 2. Então, por que a gente diz isso? Por que existe essa frase? Porque se tu tem, como eu falei, se tu tem as tuas cópias, se tu tem o teu evento em um único HD, é muito fácil a gente derrubar o HD, a gente derrubar alguma coisa em cima do HD, ou de repente ter um vírus no HD e ocultar todos os arquivos. Então é bem fácil acontecer isso, tá? Não é uma coisa de outro mundo por ser um HD, tá? Então a minha dica é que no mínimo tu tenha 3 HDs, tá? HD é um investimento que a gente precisa fazer. De repente a gente está começando, não tem esse investimento para investir em 3 HDs, mas eu acredito que no mínimo 2 HDs tu tem que ter no início, tá? E assim que possível comprar um terceiro HD. E por que eu digo que tem que ter 3 HDs? E essa vai uma dica dentro dessa dica backup, tá? Porque eu realmente acredito que a gente precisa ter 2 HDs no nosso escritório. Por exemplo, aqui eu tenho um escritório onde a gente trabalha essa fotografia, né? Onde a gente trabalha os eventos. E aqui eu tenho 2 HDs, um para mim, outro para o meu colaborador, enfim. E eu tenho um terceiro HD que fica na minha casa, tá? Porque o que acontece? Hoje em dia, infelizmente, tá tendo bastante arrombamento de casa, bastante assalto, enfim, e aqui na minha cidade tá um pouco perigoso essa parte. Então, existe, por mínima que seja, a possibilidade de alguém entrar pela janela, de alguém entrar por algum lugar e
levar algumas coisas e eu não gostaria que eu tivesse duas cópias em 2 HDs e os 2 HDs aqui em cima da mesa e vem alguém e leva esses HDs. Não adiantaria de nada eu ter 2 cópias. Então eu tenho 2 cópias aqui e uma na minha casa. E isso me tranquiliza para que, caso aconteça alguma coisa aqui, eu vou ter uma terceira cópia na minha casa. Então eu fico bem mais tranquilo, tá bem? Bom, então vamos para segunda dica dos 4 cuidados que você deve ter para não perder seus arquivos digitais. E a segunda dica é cartão de memória. Isso é uma coisa que eu já tive problema com cartão de memória, eu já tive problema com os arquivos, porque eu utilizava bem lá no início da minha carreira, eu utilizava um cartão de memória micro SD, que é aquele cartão de memória que tem um adaptador e depois ele tem um micro SD. E depois eu pesquisando, fui vendo, eu vi que aquele cartão não era aconselhável a utilizar em fotografia, né? Principalmente quando a gente fotografa em RAW, bastante foto, ele processa bastante foto, então ele não seria um cartão aconselhável para aquele tipo de demanda que eu estava tendo. Então seria para música, seria para algumas imagens de uma câmera digital, né? Que naquela época a gente tinha bastante câmeras pequenas digitais que a gente tirava pouca foto. E como eu estava tirando bastante foto, principalmente em RAW, não era aconselhável. Então, depois que eu tive esse problema, que felizmente eu consegui recuperar as fotos desse cartão, eu comecei a pesquisar e comecei a investir melhor em cartão, tá? E cartão de memória é uma coisa que pode dar algum problema, tá? Ele pode corromper o cartão, pode acontecer algumas coisas. E quanto melhor tu investe no cartão, quando tu investe numa marca conhecida, numa marca que trabalha com isso, trabalha para fotógrafos, quando tu investe numa marca, a probabilidade de acontecer alguma coisa operacional, né, e não sendo humana, não sendo tu empurrando demais o cartão, ou não sendo tu batendo no cartão, enfim, a probabilidade de acontecer é bem pequena, então é bem interessante tu investir nesses cartões de memória, tá? O que eu utilizo? Eu utilizo os cartões da SanDisk, tá? Eu tenho cerca de 4 cartões da SanDisk e são eles que eu utilizo durante o meu evento, tá? Então dá uma pesquisada aí nos cartões da SanDisk. Se quiser, me manda uma mensagem aqui que eu posso te ajudar, posso te mandar um link, posso compartilhar os cartões que eu tenho para tu ter uma noção, para tu fazer um investimento bem bacana, tá bem? Bom, e a terceira dica dos 4 cuidados que você deve ter para não perder os seus arquivos digitais é slot. E aí, Fabrício, o que é slot? Bom, slot é uma coisa que eu desejei quando eu não tinha 2 slots, tá? O que acontece? Há um tempo atrás eu tinha uma câmera cropada e ela tinha um único slot, tá? O slot é aquela entrada para a gente botar o cartão de memória, tá? Quando eu tinha essa câmera e eu queria comprar uma câmera superior, uma full frame, eu comecei a pesquisar e eu descobri, eu vi que a D750, que é uma câmera full frame, ela tinha esses 2 slots e eu fiquei fissurado nisso. Eu queria comprar muito ela, até mais por ela ter esses 2 slots. Porque o que acontece? Quando eu estou fotografando meu evento e eu tenho essa opção de colocar 2 cartões de memória, eu já coloco, antes mesmo de começar o evento, eu coloco os 2 cartões de memória e eu estou fotografando. Quando eu clico uma foto em RAW, ela salva no primeiro cartão em RAW e a segunda eu coloco para salvar em JPEG. Ou seja, ele está fazendo um backup na mesma hora. Enquanto eu estou fotografando, ele já está fazendo um backup no segundo cartão. Isso me tranquiliza muito, porque se um mínimo que seja, porque eu estou com cartões bons, se aquela probabilidade mínima que tenha de acontecer alguma coisa, tanto humana, porque eu posso empurrar o cartão, tanto como o operacional ali do cartão, essa probabilidade corta pela metade essa probabilidade, porque eu já estou fazendo esse backup em JPEG. Então, se acontecer alguma coisa com os arquivos em RAW, eu pelo menos tenho os arquivos em JPEG. Então, isso me tranquiliza muito.
Não necessariamente tu precisa começar a procurar uma câmera que tenha 2 slots, não. Se tu não tem, se a tua câmera não tem os 2 slots, tu fica com isso na cabeça, fica com essa dica que eu tô te dando para uma próxima. De repente, daqui a pouco daqui um ano, tu vai investir numa câmera e tu tem a possibilidade de comprar uma câmera com 2 slots, isso vai te ajudar muito. E se a tua câmera tem 2 slots e tu não utiliza, começa a utilizar, que ela vai te tranquilizar bem mais. Bom, e a quarta dica que eu tenho dos 4 cuidados que você deve ter para não perder os seus arquivos digitais é a nuvem. Beleza, Fabrício? E a nuvem? O que a gente faz com a nuvem? Bom, a nuvem, ele é um sistema que a gente tem na internet, tá? É um banco de dados que a gente tem na internet. É a possibilidade de jogar arquivos digitais, de carregar arquivos digitais para a internet, para aquela empresa e deixar guardado lá com eles e a gente pode baixar, pode subir foto a qualquer momento, tá? E é bem interessante por alguns motivos. Por exemplo, tá? Eu tenho esse segundo cartão que ele grava em JPEG. O que eu faço? Quando eu chego do evento ou no outro dia, eu coloco esse cartão JPEG e automaticamente eu subo ele para a nuvem. Então já é mais um backup que eu tenho. Então quando eu acabo o meu evento, no outro dia do evento, eu tenho o backup no primeiro cartão de memória, em RAW, eu tenho o backup em HDs, eu tenho o backup no JPEG, no segundo cartão de memória, e já tenho o backup na nuvem com o JPEG, tá? Então é bem interessante ter esse primeiro evento, né? Esse primeiro contato com o evento já na nuvem. Perfeito. Uma segunda dica que é interessante, depois eu jogo todo o evento editado, as mesmas fotos que eu entreguei para o meu cliente, eu jogo para a nuvem. Assim, eu tenho lá numa pasta, por exemplo, Isis, eu tenho exportado em alta qualidade, exportado em baixa qualidade, exportado em alta qualidade sem o logo e depois uma pasta só com os arquivos cru em JPEG. E essas duas pastas, por exemplo, export em alta e em baixa, que eu compartilho com pendrive para o meu cliente, eu posso compartilhar com um link para ele, porque daí ele consegue compartilhar com os amigos dele abrem um link e baixam aquelas fotos, então não necessariamente ele precisa enviar todas as fotos por WhatsApp, que daí baixa a resolução, então isso ajuda a compartilhar o teu trabalho, a mais pessoas conseguirem chegar no teu trabalho e postarem uma foto tua com a tua logo, então essa questão da nuvem te ajuda bastante. Minha dica sobre como contratar a nuvem, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque já aconteceu de empresas falirem e elas falarem assim, ó, tu tem uma semana para tirar todos os teus arquivos da nuvem, porque a gente vai encerrar a nossa empresa. Imagina tu tirar, sei lá, 1 tera de JPEG, tu ficar baixando ali toda semana, então isso seria muito preocupante. Então, cuidado nessa questão de contratar, tá? Quais são as minhas dicas? Eu tenho 2 empresas que eu confio os meus arquivos, que são o Google Drive, tá? Que é do Gmail, ali tu cria uma conta Gmail e automaticamente tu já tem o Drive ali, tu já tem 15 GB disponível para tu subir arquivos para ali, tá? E depois tu consegue contratar pacotes. E tem a Amazon, tá? A Amazon é uma empresa bem bacana, né? Uma das maiores empresas que tem no mundo e tem a Amazon Drive, tá? Cada um tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, tá? Por exemplo, um ponto positivo da Amazon é que ela tem 1 tera e até então eu olhei no Google Drive e ele não tem a opção de contratar 1 tera. Eu acho que 1 tera por uns quantos anos é bem interessante tu ter. Acho que tu não precisa ter mais de 1 tera. Bom, a Amazon tem esse ponto positivo. Um ponto negativo que tem da Amazon é que tu contrata por 1 ano e tu faz o pagamento à vista, tá? E se eu não me engano, o Google Drive ele é mensal, tu paga mensal no teu cartão de crédito.
E daí depois, até o Drive, se eu não me engano, é um pouco mais barato. Só que, por exemplo, daí tu não tem 1 tera, tu tem que contratar de 2 teras. E automaticamente esses 2 teras, eles são mais baratos, né? Se tu for dividir ali e colocar o preço de 1 tera, é mais barato do que de 1 tera da Amazon, tá? Mas essa questão de tu poder contratar só 2 teras me incomoda um pouco, porque talvez eu não precise de 2 teras, né? Então, mas aí dá uma olhada ali, coloca a Amazon Drive, coloca o Drive do Google, dá uma olhada nos planos e acho que tem que ficar melhor para ti, melhor para o teu bolso. É um investimento bem bacana para tu fazer e que vai te ajudar bastante, tá? Bom, então essas foram as 4 dicas, né? Eu vou tirar agora para conseguir ver todas juntas. Backup, tá? Cuida para ter os backups, 3 HDs no mínimo, tá? Eu acho bem interessante. HDs de confiança, tá? Isso a gente tem que cuidar também. HDs com uma marca boa. A marca que eu uso nos meus HDs é da Seagate, tá? Então é uma marca bem conhecida no mercado. Backup, cartão de memória, cuida para ter cartões de memórias bons. Eu uso da SanDisk. E slot, 2 slots da câmera, quando tu puder ter uma câmera com 2 slots é bem interessante. E a nuvem, Google Drive ou Amazon são os que eu utilizo e são a minha dica. Bom, eu espero que tu tenha gostado dessas dicas e eu quero te pedir de novo, compartilha esse vídeo, dá o teu like aí, se inscreve no nosso canal, que é bem interessante, é bem importante isso para a gente ter uma comunicação bem legal e seguir criando esses conteúdos bacanas, bom? Um grande abraço.